Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula a respeito de Sistema Financeiro Nacional. Eu tenho algumas boas e outras más notícias, vamos começar pelas melhores, que é que esse conteúdo é comum a CPA 10, 20 para o CEA, pessoal. Cai em absolutamente todas as provas e o nível de complexidade, ele não tende a ser muito diferente. Ah, Samuel, mas no CEA é uma prova muito mais complexa. Não, pessoal. Sistema Financeiro Nacional é um negócio que uma vez que vocês aprenderem a estrutura, aprenderem as competências, não tem mais problema. Vocês vão acertar todas as questões lá dentro da prova de vocês da Ambima, tá certo? Então, pessoal, olha só, qual que é a ideia? Eu vou começar falando para vocês a parte mais lógica do negócio para que vocês entendam e logo na sequência eu vou para a parte mais prática, que é o que vocês precisam de fato, as ferramentas para acertar mais questões em prova. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos lá, vamos passar para a lousa aqui, que é onde a gente realmente vai estruturar o assunto. Pessoal, em primeiro lugar, o nosso querido Sistema Financeiro Nacional, ele existe por quê? Isso aqui não exatamente cai na prova, mas vai facilitar o entendimento de vocês. Galera, olha só, dentro do sistema financeiro nós temos o que a gente chama de agentes superavitários, que são aqueles caras que possuem bufunfa, recurso, e eles vão passar os recursos para os agentes deficitários. Agentes deficitários. Ah, Samuel, são os caras que têm problema. Não. Olha só, esses caras são os que têm falta de recursos, pessoal. Que eles precisam de dinheiro e, mais importante do que isso, eles precisam de um regulador, de um agente normativo e de um agente supervisor aqui no meio para que essa transferência de recursos ocorra de maneira tranquila. Outro fator que impulsionou a criação do nosso sistema financeiro nacional, pessoal, e de maneira muito boa, obrigado, a nossa inflação aqui no Brasil. Ah, Samuel, mas inflação é um negócio péssimo, tanto que aqui no Brasil nós tivemos o Plano Real para justamente conter. Opa, olha aqui o que eu estou fazendo, inflacacão, né? Inflação, inflação, pessoal. A inflação no Brasil, sim, ela é algo muito ruim, mas que ela facilitou, ela estimulou a criação de um sistema financeiro muito bem desenvolvido para que a gente controlasse. Então, galera, essa aqui é a parte estrutural do sistema financeiro, esse é o motivo pelo qual ele existe, mas não é o que vai cair na prova de vocês da Ambima. Então, Samuel, não me faz perder tempo, seu energúmeno. Vamos lá, pessoal, olha só. Quando a gente fala de sistema financeiro nacional, existem os nossos queridos órgãos, vamos botar aqui em cima, ó, normativos, que são os chefes, são os caras que mandam dentro do sistema financeiro nacional. E a gente vai entender depois pelos verbos qual que é a lógica deles. Nós temos quem? Nós temos o CMN, que é o cara mais importante para vocês que vão fazer CPA 10 e CPA 20. Nós temos o CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados. E nós temos o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Pessoal, esses dois caras aqui da direita, eles não caem na prova do CPA 10 e 20. Então, para quem vai fazer essas certificações, fiquem tranquilos. Para quem vai fazer o CEA, não é tão tranquilo assim que vocês vão ter que saber os outros dois, tá, pessoal? Mas então, olha só, quando a gente fala de Conselho Monetário Nacional, e agora, muita atenção, fiquem ligados, porque isso aqui cai na prova de vocês. Nós precisamos saber o quê? Nós precisamos saber as competências e nós precisamos saber a composição, basicamente, do CMN. Isso são coisas indispensáveis para vocês que estão indo fazer uma prova e querem tirar uma certificação, pessoal. Vocês não podem ir para a prova sem entender as competências. Mas aí tem uma pegadinha. Vocês não vão decorar lá as 40, 50 competências que tem dentro do CMN. Vocês vão enlouquecer e a probabilidade de vocês fazerem caca junto com as competências do Bacen, que a gente vai ver logo à frente, é muito grande. Então, olha só, o que a gente tem que focar quando a gente vai falar de órgãos normativos, os caras que mandam? Nós precisamos entender, pessoal, que são verbos de chefe, como fixar, coordenar, zelar. Esses verbos aqui, galera, vocês precisam saber que eles são pertencentes ao CMN, ao CNSP, ao CNPC, claro, para que eles vão fazer o CEA. Mas partindo daqui, pessoal, vocês conseguem muito mais tranquilamente acertar as questões de prova, vocês estão entendendo? Aqui, beleza, porque depois, uma vez que a gente passar para o Bacen, vocês vão ver qual que é a diferença, tá? Olha só, antes da gente continuar aqui no CMN, deixa eu colocar a estrutura dos órgãos supervisores aqui embaixo, só para vocês já irem se ambientando. Abaixo do CMN, abaixo, mas não de maneira subordinada,
nós temos o Banco Central. Samuel, por que não de maneira subordinada? Porque o Bacen, pessoal, desde 2021, ele tem independência, ele tem autonomia para gerenciar a política monetária no Brasil, tá? Enquanto o CMN vai fazer a coordenação e o zelo da nossa política monetária, o Bacen, ele é responsável pela autonomia e ele coordena a política monetária. Desculpa, ele executa a nossa política monetária de maneira autônoma, tá, pessoal? Então, aqui nós temos o Bacen. Abaixo do CNSP nós temos a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que esse aqui já cai no CPA 10 e no 20, que a gente vai falar na sequência. E nós temos a Previc, pessoal. A Previc, ela é logo abaixo do CNPC, tá? Então, pessoal, olha só, vamos voltar aqui para o CMN. Agora que a gente já tem a estrutura na cabeça, vamos pensar no CMN. Galera, eu vou colocar aqui do lado como a gente não tem a obrigação de estudar nesse primeiro momento o CNSP e o CNPC. Nós temos que saber a composição. Dentro do CMN, pessoal, nós temos 3 caras e isso foi fruto de alteração agora em 2023, então é muito importante que vocês saibam porque pode cair um pega-ratão na prova. Qual que seria? Pessoal, foi extinto o Ministério da Economia, ele foi desmembrado novamente o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Então nós voltamos a ter o Ministro da Fazenda como parte, hoje nós temos o Haddad, e também o Ministro do Planejamento, que hoje é uma ministra do Planejamento, né? Isso aqui a gente não precisa saber para a prova. Planejamento, a gente não precisa saber para a prova, pessoal. Se fosse prova de concurso, talvez, mas aqui como é certificação, vocês não precisam saber os nomes, tá? Que é a Tebet. E nós temos o nosso presidente do Banco Central. Presidente do Bacen, que é o Campos Neto, nesse momento. Então, pessoal, essa daqui é a composição chave hoje do nosso CMN. E esses caras, quando que eles sentam juntos para tomar um café, para conversar, para ver se as coisas estão funcionando? Uma vez por mês, pessoal. Uma vez por mês eles se reúnem e falam a respeito da nossa política monetária, para ver se está tudo certo, para ver se precisa mudar um pouquinho da coordenação. E aqui não, a gente não está falando do Comitê de Política Monetária que vai lá no Bacen, que é depois, tá? Então, do CMN, pessoal, o que vocês precisam saber são esses 3 pontos. Vocês precisam entender os verbos que são referentes às competências, vocês precisam entender e decorar qual que é a composição e entender que ele é o responsável por fazer toda a parte normativa do nosso sistema financeiro nacional e também saber que esses caras se reúnem uma vez ao mês. Isso é um pouquinho mais difícil de cair, mas pode cair. Tudo bem?